Falando de trigonometria na circunferência, hoje falaremos de medida de arco. Temos aqui uma circunferência de centro O, dois arcos AB e CD. Aqui fica evidente, não precisa de colocar um terceiro ponto no centro, né? Porque se trata do arco menor AB, está destacado. E aqui se trata do arco menor CD. E agora a gente quer comparar o arco CD com o arco AB. Qual arco que é maior? O CD ou o AB? Aqui fica fácil, né? A gente olhar aqui no olhômetro, né? Olho nu, fica fácil de determinar que o arco AB é menor do que o arco CD, ou que o arco CD é maior do que o arco AB. Só que nem sempre vai ficar tão evidente da gente falar qual arco que é maior, qual arco que é menor. Então, para isso, temos que ter uma unidade de medida para determinar que o arco CD vale tantas medidas de arco, por exemplo, o arco CD mede 3 medidas de arco e o arco AB mede 2 medidas de arco. Ainda não falei qual essas medidas, mas poderíamos ter aqui uma medida de arco, poderíamos até inventar uma medida. O que vale é nós conseguirmos medir isso com uma precisão. E aí no desenho de baixo, temos aqui a nossa circunferência de centro O e o arco AB. Para medir o arco AB, a gente vai usar um arco unitário. Como assim um arco unitário? A gente vai falar que presta atenção, temos o arco AB e conseguimos dividir ele em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. Então, dividir o arco AB em 6 arquinhos de medida U, onde U aqui é meu arco unitário. Como assim é meu arco unitário? É como se aqui valesse um U. Né? Então, esse arco, no caso, mediria 6U, ou 6 vezes U, onde esse U é o meu valor de arco unitário. Então, poderíamos falar assim, que o arco AB, indicando que é um arco, de novo, fica evidente que se trata do arco menor, isso aqui é igual a 6 vezes o arco U, onde esse arco U é meu arco unitário. Ah, professor, mas quanto que mede U? Não sei, poderia medir 1 centímetro, se essa circunferência for pequenininha. E se ela for muito grandona? Cada U desse poderia medir 10 metros. E se a gente estivesse tratando de uma coisa muito grande? Esse U poderia se tratar de 1 quilômetro. Então, esse U é a nossa unidade. Por exemplo, quando a gente quer medir uma distância, vamos imaginar, né, que aqui temos uma pessoa e ela quer ir para a casa dela, ela está na rua, e essa distância até na casa dela, ele já mediu, esse homenzinho aqui, né, tá a cartolinha aqui, já mediu em passos, e ele sabe que essa distância é 100 passos. Então, a gente sabe que ele vai dar 100 passos, a gente vai conseguir dividir isso aqui em 100 partes iguais que medem um passo. Então, ele pode falar seguramente, né, vamos chamar esse passo aqui de P, que é a distância da onde ele está, vamos imaginar que ele está na escola aqui, que a distância da escola na casa dele é 100 P, 100 passos. Ah, mas quanto que vale esse passo? Não sei. Se esse passo valer 1 metro, quer dizer que ele está a 100 P e que, na verdade, ele está a 100 metros. Ah, mas quanto que vale 1 metro? Ah, 1 metro vale 100 centímetros, que é um subdivisor do metro. Mas tem uma escala que a gente consegue determinar o metro, que é a distância que a luz percorre num espaço muito curto de tempo, que essa velocidade percorre 1 metro. Então, assim que as coisas são medidas, a gente pega e divide essa distância em pedaços menores. Automaticamente você está medindo, beleza? Na próxima, aqui, nesse desenho, então, tem 2 jeitos de medir o arco. A gente pode medir esse arco em graus. A gente já vai falar o que é o grau. Você vai lembrar lá da geometria. Ou a gente pode medir em radiano. O que é novo para nós? O radiano. O grau é aqueles graus que você está acostumado a medir. A soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus, o ângulo reto é um ângulo de 90 graus, então são esses graus mesmo. Vamos imaginar que esse ângulo AOB meça 45 graus. Então quer dizer que esse arco é um arco de 45 graus. Poderíamos falar assim,
E a medida do arco AB, a gente pode indicar com Mzinho assim, ó. A medida do arco AB é de 45 graus. Mas como assim a medida do arco é 45 graus? Porque a medida de 45 graus é a medida de ângulo. Aí que tá. Esse arco AB é o arco que equivale a eu pegar um ângulo de 45 graus aqui, e aí eu medir essa distância aqui dentro dessa circunferência. Então, se eu tiver circunferências de tamanhos diferentes, eu vou ter arcos diferentes medindo 45 graus. Já vai ter um desenho mostrando isso. E o radiano, da onde que vem esse radiano? Esse radiano é o seguinte, ele é muito legal. O radiano é uma medida padrão que a gente vai usar. A gente vai usar o raio da circunferência para medir o tamanho do arco, mas a gente já chega lá. Falando do grau, né, vamos assumir que nem todo mundo entende o que é um grau. O grau é o seguinte, pessoal. Temos aqui uma circunferência. Essa circunferência lá, a gente já sabe que ela tem 360 graus. Por que 360 graus? Porque ficou convencionado que uma circunferência tem 360 graus. Então, 1 grau, ele equivale a 1 sobre 360 avos da circunferência. Como assim, professor? Eu não entendi ainda. Isso quer dizer que se a gente pegar uma circunferência aqui e for dividindo ela em partes iguais, ó, dividir duas partes iguais, agora dividir em 4, aí se eu dividir de novo, sempre dividindo em partes iguais, tá? Agora dividir em 8, e eu continuar dividindo, sempre em partes iguais, tá? Agora eu vou me concentrar só nessa primeira parte aqui, porque eu não vou ter precisão. Então, eu estou sempre dividindo aqui em partes iguais. Quando eu dividir essa circunferência em 360 partes iguais, uma partezinha aqui de 360 é 1 grau. Isso é ser 360 avos da circunferência, ou ser 1 grau. No nosso próximo desenho, aí já vamos explicar aqui dos graus e dos radianos, para finalizarmos a aula. Nessa primeira circunferência, na verdade, temos 3 circunferências concêntricas. O que são circunferências concêntricas? Que têm o mesmo centro. Essa circunferência aqui, essa aqui e essa aqui estão uma em cima da outra certinho, bem no meiozinho. Elas têm o mesmo centro. Como se eu pegasse o compasso, fixasse uma ponta dele aqui, fizesse uma circunferência, aí abrisse ele, fizesse outra e fizesse outra, sem tirar a ponta seca aqui do centro. Isso são circunferências concêntricas. Nesse caso, então, temos aqui o arco AOB de 45 graus. Isso quer dizer o quê? Que esse ângulo aqui de 45 graus é o ângulo que contém esse arco, que a gente também chama de arco de 45 graus. Agora, se a gente pensar no arco A'B', esse daqui, ó, também é um arco de 45 graus, porque o mesmo ângulo que compreendeu esse arco aqui, compreendeu esse daqui. E também o arco A', também é de 45 graus. Então perceba que nas 3 circunferências eu tenho a mesma medida, o mesmo número que me representa a medida desse arco, mas fica visivelmente fácil de perceber, né, que temos arcos de tamanhos diferentes. Por quê? Porque a circunferência de centro O, extremidade A, é menor do que a circunferência de centro O, extremidade A', que por sua vez é menor do que a circunferência de centro O e extremidade A, 2 linhas. Quando eu falo extremidade, é o ponto que pertence à circunferência, tá? Um raio dela. Isso quer dizer que talvez precisemos de uma outra forma de medir esse arco. Porque quando a gente fala em arco de 45 graus, a gente remete a um ângulo e aí a gente pensa no arco compreendido desse ângulo. Para isso temos, então, uma outra forma de medir um arco, que é em radianos. Quando a gente vai medir um arco em radianos, a gente faz o seguinte:
A nossa unidade, lembra que a gente usou a unidade U? Aqui a gente usou a unidade em graus. Aqui a gente usa na mesma estratégia, deixa eu voltar aqui, dessa estratégia aqui, ó. A gente divide esse arco em pedacinhos menores, aqui a gente chamou de U. Esse U podia ser um palmo, 1 centímetro, 1 metro, depende do tamanho da circunferência. E aqui, olha que inteligente, a gente pega o tamanho desse U como o próprio R, o raio da circunferência. Então, ó, esse arco AB tem o tamanho do raio R. Ó. Perceba aqui, ó, B. B' é um raio. E quando a gente amassa ele, quando a gente deita ele sobre a circunferência, ele fica do tamanho desse arco. Então, aqui temos um arco de 1 radiano. O arco de 1 radiano é um arco que mede um raio da circunferência que a gente está falando. Então, isso é o radiano. E logo a gente vai falar em pi radianos, tá? Eu falei lá na aula de números complexos, a gente usa pi radiano, a gente logo vai chegar lá. Então, podemos medir em ângulo, em graus, ou podemos medir em radiano. Só para finalizar, quando eu falo aqui em cima, às vezes não fica claro para todos. Quando eu falei que eu peguei esse arco, dividi em 6 arcos menores U, que esse arco poderia medir um palmo, que esse arco poderia medir 1 centímetro, que depende do tamanho do arco, vamos imaginar então que essa circunferência aqui, a gente é uma circunferência do tamanho de uma tampa de panela. Então, como vamos medir uma tampa de panela, é adequado a gente usar 1 metro para medir uma tampa de panela? Você tem uma tampa de panela na sua casa aí que mede mais de 1 metro de diâmetro? Provavelmente não, ou próximo disso. Então, se eu usar 1 metro para medir uma tampa de uma panela, provavelmente eu vou medir menos de 1 ou um pouquinho mais de 1, né? De repente você tem uma panela muito grande aí, então 1 metro seria inadequado para medir a tampa da panela. Então poderíamos usar o centímetro, por exemplo, seria adequado, porque daria, sei lá, 30 centímetros, 40 centímetros. Mas e se eu estiver analisando agora uma circunferência do tamanho, por exemplo, de uma cidade? Bem grandona, né? A sua cidadezinha cabe aqui dentro dessa circunferência. Aqui é a sua casa e eu tenho uma circunferência que pega a sua cidade toda. Se eu for usar o centímetro para medir essa circunferência grandona, eu vou conseguir medir o arco dela? Consigo, mas se for um arco grande, vão dar muitos e muitos e muitos centímetros, vai dar um número muito grande. Então talvez seja ideal usar aqui o quilômetro, porque aí eu vou conseguir medir, por exemplo, vamos imaginar que aqui deu 90 quilômetros. Se eu for transformar isso em centímetro, vai ficar um número bem grandão. Ou, se a gente estiver falando do sistema solar, tem o Sol aqui e os planetas orbitando, tá? Vamos imaginar aqui que os planetas orbitam em círculos. Sabemos que eles orbitam em formas elípticas, mas aí aqui o quilômetro não seria suficiente, porque são distâncias muito, muito, muito grandes. Então aqui a gente usa o ano-luz, que é a distância que a luz percorre em um ano. Então quantos quilômetros você acha que a luz percorre em um ano? Sendo que a luz ela viaja na velocidade no vácuo a 300 mil quilômetros por segundo. Então não seria nada inteligente usar o quilômetro para medir aqui. E para usar o centímetro para medir arcos do tamanho de sistemas solares, né? Seria completamente inadequado. Só para poder representar bem o que eu falei aqui.